Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade, né, a nosso capítulo de limites, limite finito, quando x tende a um valor finito. E vamos, né, nós vimos nos dois vídeos anteriores do capítulo 5, nós vimos o conceito de limites, e agora nós vamos aprender a resolver os limites. Pessoal, esse exercício de limites, não só desse capítulo, tem vários capítulos, porque eu vou separando, diferentemente de alguns professores que dão tudo junto, eu vou separando por situação, limite finito que dá finito, limite finito que dá infinito, limite infinito que dá finito, limite infinito que dá infinito. Então, nós vamos ver vários capítulos, limites laterais, limites trigonométricos. Então, nós vamos ver vários capítulos de limites. Esses exercícios eles são importantes porque, de uma forma indireta, eles também fazem uma revisão da álgebra de ensino médio. Então, muito daquilo que vocês viram no ensino médio, algumas coisas que eu revisei, potências, radicais, etc. E quando chegar em limite trigonométrico, eu vou fazer uma aula prévia, limite trigonométrico, sobre trigonometria, eles vão estar aqui. Então, é uma oportunidade do aluno melhorar certos elementos de álgebra que ele vai utilizar, não só aqui no curso de cálculo, como em outros cursos que ele faz na universidade. Tá? Então, nós vamos agora começar a ver, né, os exercícios. Isso está na apostila do capítulo 5, né? Então, vamos lá. Exercícios resolvidos, resolve os seguintes limites. Caso 1, o limite da função constante 2, né? Quando a gente bota, por exemplo, se y é igual a 2, é a função constante. Tem aquela revisão que eu mandei vocês fazerem, etc., sobre funções, fazendo a leitura, que não era obrigatório, mas é bom, porque a gente aprende no ensino médio. Então, a gente tem que lembrar que no lugar do 2 é o f de x, né? E, na verdade, se f de x igual a 2 é a função constante. Então, o limite da constante, da função constante, quando x tende a 3. Eu, normalmente, né, eu não teria esse 2 aqui, eu estaria calculando esse 2 aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó. O 2 eu não teria, aparecer. Calcule o limite de 2 quando x tende a 3. Só que o limite da constante é a própria constante, porque você não tem, no caso da constante, nenhuma lei de correspondência que tenha x. Quando for aqui, eu vou fazer a inserção do menos 3. Mas aqui é o limite da constante. O limite da constante é a própria constante. Não interessa se ela é 2, se ela é 20, se ela é negativa, se ela é positiva. Tá? Então, limite da constante é a própria constante. Limite de 2, quando x tende a 3, é 2. Limite de 20, quando x tende a menos 5, é 20. Quando eu introduzo um x, o que eu faço? A mera substituição. Então, eu vou jogar esse valor menos 7, no qual x está tendendo a menos 7, na função, que no caso aqui, se for x, é menos 7. Se fosse a função afim, você joga lá 2 vezes menos 3, repete o mais 5, faz a conta e acha. Lógico que esses casos assim meio bobinhos, eles não caem numa prova, né? Limite da constante, limite da função afim, são muito fáceis, a mera substituição é muito fácil. O nosso problema aqui vai ser quando nós encontrarmos, ou seja, nós jogarmos o valor de x, vamos fingir que nós jogamos x igual a menos 3. E, por acaso, apareceu tanto numa fração, por exemplo, 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, quando houver aquilo que eu chamei, em vídeo anterior, de indeterminação. Quando houver as indeterminações, aí a coisa fica complicada, né? Para isso, é interessante, eu vou começar a brincadeira aqui, depois a gente vai interromper um pouco para a gente ensinar certas coisas no adendo 2 ao capítulo 5. Mas, por enquanto, eu estou começando bem devagarzinho aqui para a gente brincar. Então, olha só, limite de x2 mais 7x menos 5. Se eu jogar o 3, eu poderia jogar direto, dá 9, 7 vezes 3, 21, menos 5, fazer a conta. Ou eu poderia separar isso como se fossem 3 funções, porque o limite da soma é a mesma coisa que a soma dos limites. O limite da soma, não interessa ser menos 5, você pode interpretar como 7x mais menos 5, tá? O limite da soma, mas o limite da diferença também, limite do produto, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, limite do módulo é o módulo dos limites. Em limite,
As operações, quando tiver uma função, limite do radical, o radical do limite, a gente vai ver isso aqui. Então, as operações são muito fáceis. Em derivada não é bem assim, não. Em derivada as coisas mudam, integral também. Mas limite é muito tranquilo. E os exercícios aqui estão todos resolvidos. Tá? Então, olha só, x2 menos 7, x menos 5, eu fiz assim para mostrar que dá para separar e calcular cada um devagarzinho. Mas você podia jogar direto, poderia já ter passado daqui para cá. Ó. Você não precisa nem desse pedaço, nem desse pedaço. Pode fazer? Pode. Se for interessante, eu faço. E se eu puder fazer direto, faz direto, que é mais rápido. Né? Fazendo uma prova, é melhor fazer direto. E não tem problema nenhum nesse caso aqui. Você bota x2 é 3 vezes 3, 7 vezes x, 7 vezes 3, o menos 5 não ganha nada. E aí você faz a conta, deu 25. Ou, simplesmente, o que eu acabei de falar, pumba, vai direto. Limite de f de x na 4, então, aqui é uma função dada através de várias sentenças. Tá? Quando x tende a 4, x assume qualquer valor perto de 4, exceto o 4. A regra é que eu tenho entre 3,9 e 4,1, por exemplo, poderia ser outro intervalo, eu vou ter infinitos números. Então, eu vou me arriscar. Eu vou abdicar de dar sorte de cortar em 4. Então, eu vou ter, como eu vou me arriscar, o meu erro é 1 entre infinitos números. O meu risco é muito baixo. Então, eu crio uma matemática onde, se x tende a 4, x vai ser diferente de 4. Olha aqui, ó. Eu estou apontando, mas eu tenho que apontar com o mouse. Né? Se x tende a 4, é porque x é diferente de 4. Então, se x tende a A, ou x tende a B, x vai ser próximo de A ou próximo de B, mas x será diferente de A e de B. E se der o azar e acertar? Né? Pô, é um entre infinitos números para você ter uma possibilidade de acerto e o resto ser mais provável. Então, é uma matemática que você abdica da certeza para poder fazer certas operações. É interessantíssimo. Então, olha só. Aqui, a lei de correspondência, vamos botar assim, é que f de x é lei de correspondência, não é função. Eu corrigi tanto e eu mesmo estou cometendo os erros, né? Porque é viciante, os livros sempre fazem isso. O limite de f de x, onde f de x é uma função dada através de sentenças. Se for diferente de 4, é x menos 3. E se for 4, é 5. Como o x tende a 4, não pode ser 5. Não pode ser 5 na hora de você fazer. Você vai usar somente a expressão de cima, porque se x tende a 4, ele necessariamente é diferente de 4. Então, você vai calcular isso com base em x menos 3. Ó. Quando eu for calcular esse limite, como x tende a 4, ele não é 4, ou seja, ele não é o segundo caso, ele não é o caso 5, ele é o caso de cima. Então, você substitui por x menos 3, só calcula isso. E meramente substitui e pronto. Olha como é que isso que parece difícil, o 7. Limite desse radical. Esse radical, o radicando, né? Você já sabe o que é o radicando, qualquer coisa, volta lá na matéria anterior, etc. E você vai ver que limite do radical, você pode botar o radical do limite. Limite do quociente é o quociente dos limites. Então, tudo isso você pode fazer, ou simplesmente fazer direto, não tem problema algum. Você só faz essas operações aqui se você considerar que está difícil. Se não tiver difícil, você joga direto. E nesse caso aqui, deu 15 nonos, né? Você, como 15 é 3 vezes 5, corta 3 com 9, vai ficar 5 terços. Ou seja, não houve aquele caso de 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Tá? Nesse caso aqui, ó, nós vamos interromper o vídeo e vamos sair dessa apostila do capítulo 5 e vamos para o segundo adendo do capítulo 5, para a gente poder rever um conjunto de coisas que a gente às vezes acha que sabe, não sabe. Então, a gente vai avançar com calma para avançar depois seguro, avançar sem erro. Então, no próximo vídeo, eu não farei o 8, eu farei outras coisas, tá? Que vão preparar para eu dar continuidade a essa lista. Então, até lá, pessoal.